Fala galera, mais uma questão aqui de química que já caiu na prova do Enem sobre esse tema que a gente está estudando, tá? Que é a eletroquímica. E diz o seguinte, ó, nessa questão do Enem 2014, das espécies apresentadas, qual vai ser a adequada para a recuperação, tá? Então nós vamos analisar essas espécies que aparecem aqui nessa tabela, qual vai ser a adequada para essa recuperação. Mas recuperar o quê? Vamos ler o texto então, né? E sempre fixar isso na nossa mente. Ler o texto com base nessa pergunta. A revelação de chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de AgS2O3, 2, 3-. Ok. Para evitar a descarga desse material no ambiente, a recuperação da prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. Olha só, vamos tratar então essa solução, tá? Pode ser tratado com uma solução de espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos, inclusive dessa substância que ele deu aqui pra gente, olha. Tá? Ou seja, eu posso reduzir essa substância. Olha só, ela está indo dessa substância para prata sólida. Então ele tem aqui, olha, um potencial de redução. Ou seja, para produzir, né, para esse desgaste dela, para a gente poder ter essa prata metálica de volta, ela vai ter que reduzir e o potencial dela é esse. Tá? Então a prata metálica ela tem que reduzir. Essa prata metálica aí que vai aparecer no produto, ela tem que reduzir. Então ela tem esse potencial. Eu não posso ter um potencial mais alto que o da prata. Porque se eu tiver um potencial mais alto que o da prata, a prata não vai reduzir, ela vai fazer o contrário, que é oxidar. É por isso que eu posso eliminar, por exemplo, aqui o cobre, posso eliminar aqui a platina, porque os potenciais do cobre e da platina são maiores do que o potencial da prata. Não vai permitir que a prata reduza, e sim sofra o contrário, que é a oxidação. Tanto é que ele dá aqui pra gente, né, as semi-reações de redução. Então pode ser aqui pra gente quem? Alumínio, pode ser o estânio, pode ser o zinco. Então, dentre essas três espécies aqui apresentadas, a adequada para a recuperação é... Gente, pensa comigo, se eu quero que a prata seja reduzida, a prata ela tem que aparecer no produto. Ela não está aqui no produto, ó, depois da seta. Ela está aqui depois da seta no produto. Então, a prata ela só é reduzida se ela for aparecer no produto. Se ela aparecer no produto, ela vai reduzir. Agora, eu vou escolher uma dessas três substâncias que vai fazer o contrário da redução, que é a oxidação. Agora, eu vou escolher quem das três? Pode ser aqui, olha, o alumínio, pode ser o estânio, pode ser o zinco. Só que tem um detalhe. Alumínio, estânio e zinco, eles não podem aparecer no produto. Porque se eles aparecem no produto, esses potenciais são potenciais de redução. E eu não quero potenciais de redução, eu quero potenciais de oxidação. É por isso que, tá, já que a gente já eliminou cobre e prata, a alternativa A e B já está fora. Agora, quando a gente vai aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Agora, quando a gente vai aqui para a letra C, D e E, a gente percebe que o alumínio está como alumínio 3+. Gente, pensa comigo, dá para usar alumínio 3+ aqui? Não dá. Agora, professor, por que não dá para usar alumínio 3+? Porque alumínio 3+ está no reagente. Ou seja, o alumínio 3+, quando ele aparece no reagente, significa que essa reação ele não consegue mais oxidar. Por que ele não consegue mais oxidar? Ele só consegue agora partir de alumínio 3+, pensa comigo aqui, ó, para, olha quem está depois da seta, alumínio 0. Essa reação é uma reação de redução. Tá? Se eu for utilizar alumínio 3+, ele não consegue mais oxidar, porque ele já está oxidado. O alumínio 3+ já está oxidado. Ele tem que fazer o contrário, que é reduzir. Tá? Então esse cara aí não pode aparecer, não dá para usar ele. Tá? Se não dá para usar ele, já elimina aqui o alumínio. A mesma coisa é o zinco, olha só o zinco aqui, ó. O zinco que foi utilizado, ele está sendo utilizado como zinco 2+. Só que aqui o zinco 2+ já foi oxidado. O zinco 2+, para ele se transformar em zinco, né, metálico, olha só o potencial de redução dele. Ele já sofreu a redução, né? Ou seja, o contrário, né? Já foi oxidado. Então não dá para usar zinco 2+. Porque o máximo que eu posso fazer com zinco 2+ é reduzir ele. Mas eu não quero alguém que vá reduzir. Eu quero alguém que vá fazer o contrário do que a prata faz. Ou seja, eu quero alguém que vá oxidar. Por isso que não dá para usar zinco nem alumínio. Não nessa forma. Tá? Agora é o seguinte. Eu posso eliminar aqui a letra E, sobra a letra D. Obviamente, seria o gabarito aqui pra gente. Mas por que não pode ser, professor, o alumínio nem o zinco? Porque o alumínio ele já está na forma oxidada aqui, ó. Eu teria que usar o correto, que é
o alumínio metálico. Se tivesse alumínio metálico, aí sim. Por quê? Porque o alumínio metálico, olha a reação inversa, ele vai se transformar no alumínio 3+, que seria isso aqui, ó, o alumínio metálico se transforma no alumínio 3+. Tu não concorda comigo que o NOx dele foi de 0 para +3? Oxidou. Então, esse processo, ele é de oxidação. E não é o que está acontecendo aqui. Se a gente for usar o alumínio 3+, ele já foi oxidado. Não dá para usar. Agora, o estânio não. O estânio, aqui, olha, o estânio que ele utilizou, deixa eu fazer bem aqui no lado, ó. O estânio que ele utilizou aqui vai se transformar no estânio 2+. Ou seja, foi de estânio 0 para 2+. Aqui o estânio vai sofrer a oxidação. Tá? Vai oxidar, ok? Enquanto que a prata vai reduzir. Ou seja, o estânio metálico aqui, ele ainda não foi oxidado. Então, quando ele entra em contato com a prata, lá com essa espécie química, ele vai sofrer a oxidação, enquanto que a prata vai sofrer a redução, que é o que deve acontecer, é o que a questão pede. Por isso, o gabarito correto é letra D. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar o like, ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Bons estudos e até a próxima.